Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos concluir a discussão sobre redes neurais, falando sobre redes neurais profundas, ou também conhecidas como perceptrons multinível profundos. A ideia dos perceptrons multinível profundos é que eles generalizam a ideia de feed-forward e backpropagation para vários níveis escondidos, assim como para funções de erro arbitrárias e também funções de ativação. A ideia dessas redes neurais profundas com H níveis intermediários, N pontos de entrada e um vetor de saída YI, ela é mostrada aqui nessa figura, onde nós vemos que para cada nível de entrada nós propagamos para um nível intermediário e pode haver múltiplos níveis intermediários onde esse processo de propagação ele se mantém. Nesse caso, a partir do último nível intermediário, então nós obtemos o nível de saída. Aqui nós aproveitamos para introduzir uma notação de como que essas redes com múltiplos níveis elas vão ser discutidas, principalmente no próximo capítulo, de forma mais simplificada, facilitando a visualização. Tipicamente, em uma rede dessas profundas, a mesma função de ativação é utilizada para todos os neurônios em um dado nível, ou seja, não há uma variação em termos de ativação, e o nível de entrada normalmente utiliza uma função de ativação identidade linear, e todos os neurônios de viés também usam essa atividade linear. Os níveis intermediários tipicamente podem usar sigmoide, tangente hiperbólica ou a linear retificada ReLU, e o nível de saída tipicamente usa sigmoide ou softmax, em particular para ações de classificação, ou ativações de identidade para tarefas de regressão. O que é interessante nós notarmos é que quando nós queremos gerar a saída, ou seja, a saída ela vai ser a aplicação da função de ativação do nível de saída sobre o viés do último nível escondido, multiplicado, somado ao peso, multiplicado por cada um dos neurônios do nível escondido. O problema é que esse ZH, na verdade, ele se expande na propagação das informações do nível anterior ao ZH, e esse processo ele corre recursivamente até que nós cheguemos aos valores de entrada aqui. Então pode se tornar uma longa cadeia, onde o comprimento dessa cadeia está expresso pelo número de níveis escondidos ou intermediários, e que ele vai propagando esses valores ao longo da rede. Ou seja, é uma rede mais complexa, é uma rede com um número maior de pesos. A grande pergunta que nós temos que nos fazer é como treinar essa rede para que toda essa explosão de dimensionalidade ela possa realmente ser benéfica, trazer vantagens para a execução da tarefa, quando, por exemplo, comparado com a rede Perceptron com um nível escondido que acabamos de ver nos vídeos anteriores. A fase de retropropagação ela também funciona da mesma forma, ou seja, você pode ter propagação entre o nível de entrada e o primeiro nível intermediário, entre dois níveis intermediários, ou entre o último nível intermediário e o nível de saída. Seja ZI de L um neurônio no nível L e ZJ de L mais um neurônio no nível L mais um. E o peso entre eles é o WLJ, que liga exatamente esses dois neurônios, além do viés. O peso e o viés são atualizados usando a mesma regra de gradiente descendente que nós vimos anteriormente, sempre com o gradiente associado ao peso a qual nós estamos nos referindo, e essa derivada parcial da função de erro com relação ao peso e viés, respectivamente. Nós podemos usar a mesma regra da cadeia para trabalhar no sentido de que o gradiente do peso no nível L entre I e J, ele é a função de erro em relação à variação desse peso. Isso é dividido no sentido de que aparece aqui o delta, né,
que é a primeira derivada do erro em relação ao valor agregado de J, L mais 1, e o valor de Z' de Zi de L, que é multiplicado por esse delta aqui. A mesma coisa se aplica ao B, só que aí ele é limitado à função delta. Em suma, nós temos uma estratégia de atualização dos pesos. O eta ele continua sendo um parâmetro, mas para que nós possamos calcular os gradientes para o nível L, a gente tem que já ter calculado o gradiente para o nível L mais 1. Considerando que todos os neurônios são independentes, o gradiente agregado ele é obtido pela diferenciação da função de erro com relação ao sinal agregado nos neurônios de saída. Ou seja, o delta de JH mais 1, que é exatamente o que liga o intermediário ao neurônio de saída, ele vai trabalhar com a variação do erro em relação aos valores obtidos e a função aqui, né, de ativação do nível H mais 1 sobre os valores obtidos. Isso expandido nos dá exatamente aquele somatório que nós já tínhamos falado em relação ao erro em todos os neurônios e a função derivada aqui em valor agregado. No caso da regressão, em geral, nós utilizamos erro quadrático, como já foi com uma função de linear de ativação. Pela regressão logística e classificação, a função de erro é de entropia cruzada, como ativação de sigmoide ou softmax para problemas multiclasse. Bom, vamos então assumir que a gente já calculou os gradientes no nível L mais 1 e eles estão aqui expressos por esse delta L mais 1. Uma vez que esse neurônio no nível L é conectado para todos os neurônios no nível L mais 1, exceto do viés, calcular o gradiente em ZJ de L, nós temos que levar em consideração o erro de cada neurônio no nível L mais 1, que está aqui expresso nessa fórmula que a gente já tinha falado anteriormente. Notem que ela expressa aquela generalização que nós tínhamos utilizado apenas uma vez no backpropagation, que ela acontece sempre, tá? Então, o gradiente agregado em ZJ de L depende da derivada de ativação com relação ao net de J e a soma ponderada dos gradientes de todos os neurônios ZK no nível L mais 1, que vem do próximo nível. Aqui a gente apresenta as derivadas de algumas funções típicas que a gente já discutiu anteriormente, e nós percebemos que o gradiente no primeiro nível, ele vai ser exatamente a derivada da função com o produto interno do W1, e isso vai prosseguindo até que a gente chega no último nível, ou seja, os vários gradientes, a partir do primeiro gradiente que trabalha com a saída, esses gradientes eles vão sendo cada vez mais ponderados, tanto pela derivada das funções de ativação, quanto pelos vários pesos que estão aqui no caminho, para que você consiga saber qual que é o gradiente na primeira camada. Tá? Esse processo também pode ser utilizado como a lógica de gradiente descendente estocástico, só que generalizado para todos os níveis, como a gente vai ver. Isso também aparece aqui, ou seja, nós temos para qualquer amostra em ordem aleatória, nós iniciamos o XI, realizamos essa propagação, geramos a saída, aí nós iniciamos a fase de retropropagação, que ela vai calcular os gradientes na saída. Aqui nós temos os dois casos, dependendo se as saídas são independentes ou não, ou seja, o softmax ou o outro caso da sigmoide. Calculamos aqui para cada um dos níveis, notando que a gente usa, ou seja, a gente começa do último nível e a gente sempre usa o delta que já foi calculado anteriormente, aplicamos o gradiente descendente e atualizamos os pesos. Ou seja, o que nós mostramos até agora aqui é que basicamente toda aquela estratégia da retropropagação, ela pode ser executada, mas com uma propagação cada vez
mais distante do erro que nós observamos na saída para o peso e o momento da entrada, ou próximo da entrada, que essa alteração vai ter que ser realizada. E aí surge um problema que ele foi conhecido, né, há bastante tempo e apenas recentemente ele foi trabalhado e que nós vamos discutir mais no próximo capítulo. Então nós temos dois problemas potenciais em relação a esses gradientes em redes profundas. No problema do gradiente que some, né, do vanishing gradient, o que acontece? A norma do gradiente pode cair exponencialmente com a distância a partir do nível de saída. Ou seja, a retropropagação dos gradientes do nível de saída para o nível de entrada, ela acaba tornando esses gradientes muito pequenos, uma vez que você tem uma cascata de pesos, normalmente pesos que são menores do que 1, então a tendência é que esse valor do gradiente ele vai se tornando cada vez menor entre níveis, de nível a nível. Por outro lado, né, a ideia que você pode também, o que se chama de gradiente explosivo, onde a norma ela pode crescer exponencialmente com a mesma distância. E nesse caso, a gente vê isso, por exemplo, quando você tem uma função de ativação linear ou não limitada, esse problema ele pode também extremar os valores a tal ponto que se torna impossível aprender. Nós vimos uma lógica parecida aqui quando falamos de regularização e a importância de que os valores dos pesos e os valores dos coeficientes eles sejam delimitados, e vamos voltar a isso, inclusive, no capítulo à frente aí. Os gradientes, a questão da explosão, você pode colocar um limitante nele, que basicamente zera o valor se ele excede um limiar. E o problema dos gradientes que somem, ele é mais difícil. As funções de ativação sigmoide são mais suscetíveis a esse problema, e uma forma de minimizá-lo é utilizando o ReLU, né? Ou seja, linear retificada. Em geral, redes neurais recorrentes, e a gente vai estudá-las no próximo capítulo, também são mais suscetíveis a esse problema dos gradientes, e lá nós vamos discutir como que ele pode ser minorado. Ou seja, o aprendizado dessas redes neurais profundas, ele pode, e descobriu-se que ele é afetado pela profundidade da rede, pelo simples fato de que ou os gradientes crescem muito mais do que deveriam, ou eles se tornam muito pequenos, e na prática você tem dificuldades em conseguir esse aprendizado de forma efetiva. Vamos ver como é isso num exemplo. Então nós vamos verificar redes multilayer perceptron profundas para prever as imagens de dígitos escritos à mão. Então nós temos 60 mil imagens, 28 por 28, linearizadas em 784 entradas, e queremos prever classes entre 0 e 9. A entrada, então, tem uma dimensão 784, a saída tem uma dimensionalidade 10. Usamos softmax no nível de saída, como no exemplo do vídeo anterior, e a ReLU nos níveis intermediários, até para tentar minimizar esse problema dos gradientes que nós mencionamos. O aprendizado 0.3, ou seja, com grande alteração dos valores, a gente tinha usado 0.25 e 15 épocas, que era o mesmo valor. Utilizamos uma estratégia que se chama mini lotes e organizando esses treinamentos em lotes de 1000, ou seja, cada época tem 1000 amostras. A gente avalia utilizando o resultado utilizando 10 mil imagens, e ao fim do treinamento nós temos o seguinte erro, ou seja, com 392 neurônios, que era o melhor resultado, 396, dois níveis, 196 e 49, 303, 3 níveis 290, 4 níveis 278. Então a gente vê claramente aqui um comportamento assintótico. A gente tem alguns ganhos de performance, mas esses ganhos eles não são completamente assim absurdos ou muito sensíveis, mostrando que simplesmente aumentar a profundidade sem lidar com esse problema do gradiente que se perde ou mesmo que explode, normalmente não compensa o custo adicional em termos de conexões, em termos de processamento da rede.
Aqui nós vemos um gráfico mostrando isso. Nós temos cada uma das redes aqui. Nós percebemos que ao fim das épocas, todas elas, independente de ter um nível intermediário ou 4 níveis intermediários, acabam tendo um resultado que é bastante próximo. E aí nós entramos numa discussão de custo-benefício disso. Bom, com isso nós concluímos esse capítulo de redes neurais e no próximo capítulo vamos falar de redes neurais profundas e as várias estratégias que são utilizadas.